refletiu a luz divina em todo o seu esplendor. Meu saravá a todos. Estamos iniciando mais uma vez o programa Minha Fé. Hoje a gente vai falar um pouco sobre a corimba, né? Vibração do som dentro do trabalho de Umbanda. E nós estamos aqui também hoje com uma visita, né? Que vai falar um pouco para nós também sobre a corimba. Vanessa de Xangô, da tenda de Umbanda, Xangô das Sete Pedreiras e Caboclo Birajara. Então, Vanessa, seja bem-vinda. Se quiser falar suas palavras. Muito obrigada, Moisés. Primeiramente, agradecer o convite, né? Parabenizar também por esse espaço, né? Que cada vez está se aumentando e ganhando mais audiência, acredito, né? Cada vez mais está ganhando mais força de movimento aí dentro da religião. Fico bem contente por ti. Então, como tu me apresentaste, meu nome é Vanessa, né? Faço parte da casa da tenda de Xangô das Sete Pedreiras e do Caboclo Birajara. Sou uma das responsáveis pela corimba, pela casa, né, pelo toque da casa. E hoje também faço parte como dirigente também, né, à frente junto com a minha mãe carnal. Legal. Bom, Vanessa, também apresentando de uma outra forma, Vanessa é minha prima, né? A gente já tem uma ligação aí religiosa e também de família. E eu chamei ela para fazer parte por saber também de toda essa responsabilidade, né? Não só, como ela mesma falou, na questão da corimba, mas também na questão de auxiliar dentro da direção da casa, né? Exatamente. Então, nem sempre só a parte da corimba. A gente começa, na verdade, num posto, né? Mas a gente acaba absorvendo também ali na corimba mesmo muita coisa que acontece durante as sessões, os trabalhos. E eu acho que é isso que é o importante, né? Para quem está dentro da Umbanda, aprender não só num lugar, assim como o Camboniá, né, que é aquela pessoa que ajuda todas as entidades ali, auxiliando com os elementos. Então a corimba é uma parte importante, hoje, bem presente em quase que todas as casas de Umbanda. Extremamente importante, né, Moisés? Hoje a corimba, né, os tamboreiros, como queiram chamar, tem tamanha responsabilidade quanto o dirigente da casa, o pai de santo, a mãe de santo, né? E essa responsabilidade, ela abrange também conhecimento, né? Saber o momento exato de chamar um ponto, saber observar a movimentação que está acontecendo, saber que tipo de ponto emanar. Então, existe todo um conhecimento em torno, né, de quem está responsável em cima de um tambor, quem está puxando uma sessão, quem está também organizando para que aquela sessão seja bem sucedida. Então, tamanha é a responsabilidade do pai, da mãe, do dirigente que está à frente, também tem essa responsabilidade em cima de quem está tocando, né? Isso. Bem importante essa parte que tu falou aí, e para quem não conhece a questão da ritualística da Umbanda, né? Para quem não conhece, existe, como a Vanessa falou mesmo, essa responsabilidade da pessoa que toca o tambor, né? Vamos colocar para quem não conhece, mas a gente chama o corimbeiro, o ogã, ou enfim, como queira chamar, né? A Umbanda a gente não tem uma nomenclatura, mas é o responsável pela corimba. E é bem importante falar sobre esse assunto de qual é essa responsabilidade, como mesmo falaste, tem que estar sempre de olho, né, no trabalho, na sessão, para poder entender e compreender o que está acontecendo ali, né? Muitas vezes existem alguns pontos que a gente tem que acaba sendo passado para um determinado momento, né? Existe lá um momento, de repente, da bênção, um momento, talvez, de um batismo, um momento de uma consagração, e o corimbeiro, a pessoa que está no tambor, ela tem que conhecer para poder passar essa segurança e sentir o trabalho. Então, é vibração do som, né? Exatamente essa palavra, é o sentir, né? Você tem que estar totalmente ligado a cada movimentação que está tendo na terreira, né? Saber puxar um ponto para desobsessão, saber puxar um ponto para descarrego, saber e auxiliar o médio que está em desenvolvimento, porque o tamboreiro, o ogã, o corimbeiro que está ali tocando, ele tem tamanha importância também no desenvolvimento de quem está iniciando, né? E a gente pode pensar que todo o ambiente ele é criado de energias, né? Então a gente tem que imaginar que o tamboreiro ele está emanando um mantra, né? Ele está emanando um som aonde dificilmente uma pessoa que vai
adentrar um terreiro, vai conhecer um terreiro, mesmo que seja leiga, chegar e ver o som do atabaque, não se emocione, não se contagie por aquilo. E isso não vai acontecer quando o tamboreiro não for preparado, quando não tiver harmonia entre toque e voz. Então é extremamente importante esse conhecimento, tanto da melodia, porque o tambor, né, historicamente, ele foi criado para ser tocado em espaços amplos, espaços abertos. E a partir do momento que a gente está num espaço fechado, a gente tem que ter a musicalidade, a gente tem que entender um pouco de melodia, de som, né, e de acústica também do próprio instrumento. Isso, bem importante. Agora tu chegou num assunto que talvez seria uma das perguntas que eu ia te fazer também, dessa parte, a cadência, né? Porque o tambor, ele acaba num ambiente fechado, dependendo da forma como se toca, não tendo, se a pessoa não tiver, na verdade, esse ouvido, né? Ele vai acabar, na verdade, apagando a voz, né? O canto naquele momento. E isso pode ser prejudicial, né? Porque eu acredito que o tambor, ele está transmitindo um sentimento que o curimbeiro que está tocando, o tamboreiro está ali tocando, vai passar para o tambor. Só que ele precisa passar para o tambor, que todo mundo consiga escutar ele cantar, que é a nossa reza, né? Mas que o tambor também possa replicar isso, né? Então acho que vibração, essa energia que hoje é tão presente dentro dos trabalhos, que o tambor assumiu muito essa responsabilidade de realmente tocar a gira, que a gente chama, né? Tocar todo um trabalho. Eu penso que, na verdade, quem está na corimba ali, o tamboreiro, ele tem essa responsabilidade de tocar uma gira. Ele vai guiar, na verdade, toda aquela energia que está ali em volta, do início ao fim do trabalho, para que ele seja, ou vai ser harmonioso, ou vai ser um pouco mais agitado. Quem vai dar essa coordenada, essa vibração, é o tamboreiro, né, que vai estar ali em cima sempre presente e de olho, sabendo, conhecendo. Tenho certeza que tu, mais que ninguém, por ter essa vivência de muitos anos com o tambor, consegue identificar, por exemplo, as entidades que estão ali para chegar, aqueles médios que estão ali para desenvolver, sente muitas vezes do próprio médio a resposta, né, de quando aquela entidade está se aproximando. Então é muito importante não só saber tocar, né, vamos partir, saber tocar o instrumento. É preciso conhecer qual é a ritualística de Umbanda, a importância do tambor, a importância de quem está ali responsável por aquele trabalho, que não é só musical, ele é de um mantra, como tu mesmo falou, de uma oração para que todo mundo possa entrar numa mesma sintonia. Então, uma das perguntas que eu te faço também é a questão assim, dessa forma, dessa cadência, né, que muitas vezes a gente acaba vendo que hoje em dia se destoa bastante. Tinha alguns momentos que a gente observa algumas coisas que se destoa bastante. O muito alto, na verdade, o som do tambor ou do atabaque, e não sai, na verdade, não se apresenta a musicalidade na voz, cantando. Melodia, né? Qual é a tua visão para dentro de um trabalho? O que isso pode ocasionar se a gente se não consegue levar essa resposta para dentro do trabalho da gira? Pensando a partir de que tudo que a gente emana é de uma certa forma uma oração também, principalmente quando a gente está se falando de pontos cantados, se a gente não tiver esse equilíbrio, né, de voz e toque, com certeza tu pode acabar com uma sessão, tu pode acabar com toda uma vibração, e aquelas pessoas, principalmente os consulentes que estão lá em busca de algum retorno espiritual, emocional, acabam às vezes saindo com as energias desequilibradas, né? Então, a partir do momento que a gente pensa que tudo é energia, né, e a gente trabalha com aquilo que a gente sente, não com aquilo que a gente vê, né? A gente tem que ter essa noção e o conhecimento de que eu não posso pegar o tambor e sair gritando em cima do tambor, como eu também não posso sair batendo como se eu estivesse batendo em cima de uma lata, né? O tambor, ele tem uma iniciação, ele tem um ritual, ele tem como se fosse vida, né? A partir do momento que tu trata um caboclo, um orixá, através de ervas ou de elementos, o tambor, da mesma forma, ele é consagrado e ele é sagrado, né? Isso. Então a gente tem que ter esse cuidado, tem que ter esse conhecimento, principalmente o conhecimento de tudo que está acontecendo. Senão realmente as coisas não fluem como gostariam que se fosse, né? Isso.
Bem legal a importância dessa consagração, né, do tambor. Como tu mesmo falou agora, a questão de a gente trata, na verdade, o imanta, muitas vezes até a própria imagem do caboclo, para que traga uma vibração para dentro da casa, o tambor também, né? Ele não deixa de ser, na verdade, parte desse congá. Então, por isso ele tem que também ter esse tratamento. E no que tu enxerga, por exemplo, assim, nas questões do tamboreiro, o que é de mais importante, na tua opinião, o de mais importante que ele deve estar atento dentro de uma gira? O que ele tem que estar mais... O que ele tem mais visualizar nesse momento dentro da gira, daquele trabalho, que é importante? O tamboreiro ele tem que saber o que cantar, quando cantar, para que cantar. Isso é primordial, né? E se permitir o sentir. Então, como eu falei no início, se nós estamos vendo uma situação de desobsessão, né? Eu vou emanar um ponto para Yansan, né? Se eu estou sentindo que aquela pessoa que está tomando um passe está precisando de uma certa cura, está procurando a casa por algum problema de saúde, eu vou puxar, eu vou emanar ponto de caboclos para trazer saúde, né? Então, depende cada situação, e por isso exatamente do conhecimento, né? E nada disso acontece se o tambor não tiver uma iniciação também, né? Hoje isso é importante dentro de uma casa de religião, dentro de uma casa de umbanda. Claro que existem muitas casas ainda, mas que não tem o tambor, né? E nada interfere também no andamento da casa, né? Antigamente, as primeiras casas de umbanda não tinham, né? Eram feitas somente na voz, somente na palma, e se mantinha-se o mesmo trabalho, o mesmo resultado, né? Então, hoje a umbanda trouxe o atabaque, trouxe o tambor para dentro das ritualísticas, e este, da mesma forma, tem que ser respeitado dentro do seu contexto histórico, né? A qual ele vem de muitos antepassados nossos, né? Bem interessante essa parte que tu tocou, de que, embora ainda exista muitas casas que não utilizam o tambor como instrumento de trabalho dentro de uma sessão, né? E isso vem, na verdade, ganhando mais força, né? A questão da utilização do tambor. Mas a gente pode relatar agora, pegando esse gancho que tu falou também, relatar que das 7 tendas que o caboclo, na verdade, instituiu, uma delas, sendo São Jorge, foi uma que no início não se utilizou o tambor, mas depois acabou se utilizando o tambor. E eu penso, pelo menos na minha opinião, que através, vamos dizer que todas as casas que hoje utilizam o tambor, talvez vieram com um pouquinho dessa família, talvez, dessa tenda que aderiu. E nem por isso descaracterizou, né, como tenda formada pelo Caboclo das Sete Encruzilhadas. Por isso ele descaracterizou como umbanda. Então, essa questão do tambor, como tu colocaste, da responsabilidade, por isso que eu quis trazer esse assunto para conversar contigo, que já tem alguns anos dentro da parte da curimba, né, para entender que esse instrumento, quando ele é utilizado, ele tem, na verdade, um valor, né, muito grande dentro do trabalho, porque ele não está só sendo inserido como um instrumento musical. Muitas pessoas acham assim, podia estar tocando um violão, podia estar tocando, sei lá, um pandeiro, podia estar tocando qualquer outra coisa, mas não é nessa situação, né? A gente está falando em realmente um instrumento que tu já falou, é ancestral, né? Tocados aí em lugares abertos, né? E a gente pode dizer assim que muitas tribos, na verdade, nossos ancestrais, e aqui a gente não está falando só na questão de trazer a parte da cultura africanista, que também está inserida na Umbanda, como outras culturas, mas a gente está falando aqui de trazer uma ancestralidade, né? Então o tambor também tem essa ancestralidade. E quando a gente toca, eu sempre penso que o toque do tambor ritmado é como se fosse o próprio compasso do nosso coração, né? É o sentimento que a gente transmite para esse instrumento. E o instrumento sozinho não é ninguém. Então, por detrás dessa junção, da consagração do tambor, com a pessoa que está ali, na verdade, responsável, que se dá essa magia, né? Essa energia, para que o trabalho flua, para que realmente ele possa ser integrado como... Eu falo que, na verdade, como tu mesmo disse no início, né? Que junto com o pai ou a mãe, né? Está ali de frente, o dirigente do trabalho, existe depois ainda o curimbeiro, né? O tamboreiro, vamos falar assim, né? Que é o responsável pela gira. Eu acho que mais do que nunca hoje quem utiliza o tambor, ele é o responsável pela gira, né? Só que a gente vê muitas vezes hoje um
muitas situações onde não tem essa valorização, né? A gente acaba não enxergando muitas vezes essa responsabilidade. É difícil, né? Para nós que estamos dentro da Umbanda, hoje, por exemplo, formar um tamboreiro na casa e que esse tamboreiro tenha realmente a responsabilidade de se integrar nessa casa e dizer, não, essa casa ela faz parte da minha vida agora em diante. Porque é uma junção. Quando eu falo, a gente está consagrando um tambor, mas a gente está consagrando também quem está ali tocando. Então essa pessoa tem que tomar para ela essa responsabilidade. E o quanto é difícil, né, hoje, muito difícil, formar alguém assim, né? Acho que a maioria das pessoas que me conhecem sabe, eu tenho uma escola que se chama Tambores de Airumã. E em função até da pandemia, a gente está parado com as aulas, mas a gente tem um grupo em torno de umas 10 pessoas que estão fazendo aula comigo. E hoje em dia, tu consegue, através de técnicas, ensinar desde uma criança a um adulto, um idoso a tocar. Mesmo com dificuldades de coordenação, tu consegue ensinar. Mas é aquela coisa, como diz a Umbanda, pode ser para todos, mas nem todos são para Umbanda, né? E a mesma coisa é o tambor, né? O tambor ele pode ser para todos, mas acessível a todos. Exatamente, mas nem todos vão ser para o tambor. Porque exatamente esse sentido do conhecimento, da busca do respeito, ele tem que partir de dentro para fora, né? E se tu não tem isso já, esses princípios contigo, não vai ser a religião que vai te impor, ou ela vai talvez te ensinar, te dar o caminho, te dar a direção. Mas tem que ser uma coisa que já esteja, né, ou pelo menos o início, de dentro para fora, né? Esse conhecimento, essa busca, esse querer, né? Então, o que acontece? Muitos iniciam, muitos querem, muitos se encantam, mas são poucos aqueles que digam, não, isso realmente faz parte da minha existência, faz parte daquilo que eu cultuo, daquilo que eu prego, da minha fé, da minha religiosidade, e é o que eu quero continuar fazendo. Então, realmente, são raros hoje as casas que conseguem ter um tamboreiro próprio, seu, né? Porque cada vez mais, infelizmente, as pessoas têm outros compromissos, enfim, né? Aí abrange outras situações, mas cada vez mais tá mais difícil, né? E tá mais difícil também mulheres no tambor, né? Isso, bem importante essa pergunta que eu ia fazer. Hoje em dia, eu sempre falo que o tambor ele precisa muito do toque feminino, né? Aqui no Rio Grande do Sul é uma coisa mais aceitável, fora do Rio Grande do Sul, Norte, né, Nordeste, já existe um certo preconceito falando de casas de outros segmentos religiosos, né, afros, né, mas não dentro da Umbanda. A Umbanda ela é uma religião livre que nos que ela permite, abraça, né? Exatamente, que ela nos permite tocar tanto com tamanha responsabilidade como qualquer outro homem. Então, infelizmente ainda tem poucas, existe algumas, né, outras meninas, outras mulheres que tocam, mas ainda está faltando esse toque feminino das mulheres aí. Bem importante. Salientando então o teu trabalho que tu tem também com um grupo, né, para ensinar, para poder passar também esse conhecimento da técnica, e não só da técnica, né, porque existem muitos grupos que ensinam a tocar. Hoje, se for procurar, existem vários grupos que ensinam a tocar a técnica. Mas eu acredito que não é só a técnica, né? Não, o teu grupo, na verdade, também é o conhecimento teórico do que do toque, mas também o conhecimento do que é tocar na Umbanda. Exatamente, a fundamentação, né? Fundamentação. Cada casa tem a sua ritualística, a sua iniciação, né? Mas existe aquilo que o respeito pela iniciação tem que ser independente, né? Independente da forma onde for ser feita a iniciação. Então, realmente, o tambor ele tem que ter esse conhecimento, né? E eu busco isso, tanto que antes de a gente ir para o toque, para a prática, tem que pelo menos saber, né, todo o contexto histórico, né, os tipos de tambores, enfim, para que se tenha o conhecimento do que está fazendo. É isso aí, bem importante. E aí também, acredito que também nesse grupo que tu tem para ensinar, existe também essa questão do ponto cantado na Umbanda, né? Que na verdade por isso que eu falei que muitos grupos ensinam, mas talvez não tão voltado quanto é para a Umbanda. Tocar para a Umbanda, uma sessão de Umbanda hoje, para muitos pode parecer simples, mas não é. Porque é absorver o que está acontecendo lá, e isso é o mais difícil, né? Então,
como tu mesmo falou, tu passa esse conhecimento, mas esse conhecimento ele tem que estar ancorado com a pessoa também tem que ter esse sentimento de poder entender, compreender a gira. Então, a tocar na Umbanda não é simplesmente tocar uma marcação, tocar uma canção, tocar como todo mundo pensa, eles estão tocando um tambor lá, vamos por assim, simplesmente para ter um instrumento lá, para ter uma musicalidade. Não, ele é uma energia e existe todo um respeito. Então, nesse grupo que tu tem, na verdade, é que tu ensina essa parte dentro da Umbanda, da forma como a pessoa possa enxergar também, absorver esse sentimento. Eu só ensino pontos e toques de Umbanda. Legal. Né? É só o que condiz à Umbanda, né? Então, e a fundamentação, a parte histórica, né? Porque, como a gente falou, o tambor, ele não foi criado dentro da Umbanda, ele foi introduzido, né? Através do nosso sincretismo, né? Que nos permite e permite que também as nossas entidades, os nossos caboclos, nos mostrem elementos, nos mostrem ferramentas, né? Para que se tenha um bom trabalho. E o tambor foi uma dessas ferramentas aonde os caboclos nos permitiram usar, né? Legal, e até porque também na Umbanda a gente tem diversas culturas, né? Veias que vieram, na verdade, do povo africanista, também indígena. Então, a gente for colocar historicamente, a gente está falando que na parte indígena também tinha um tambor. Na parte também africanista, também nossos ancestrais tinham tambor. E hoje, pelo respeito a essa ancestralidade, a gente ainda continua utilizando esse instrumento e tornando ele sagrado para dentro da Umbanda, porque a Umbanda ela agrega o que é bom. Eu acho que é isso, é uma religião nova, mas ela está só agregando cada vez mais coisas, sem descaracterizar o seu fundamento, a sua base, mas agregando coisas que possam realmente trazer um benefício, trazer algo a mais para dentro do nosso trabalho, facilitar o nosso trabalho como médico. E o sentido dele é o mesmo que era do início, né? O tambor ele tem uma denominação de comunicação, né? Então povos se comunicavam entre, né, outros povos através do tambor, e hoje a gente tem essa comunicação, a gente tem essa chave com o espiritual. Legal. Né? Então, para a gente entender, assim, o tambor é um instrumento hoje de suma importância dentro das sessões do trabalho de Umbanda. E com isso, a gente está falando aqui em pontos cantados, né? Para a gente logo então já começar, eu gostaria que tu tocasse alguma coisa para a gente, e pode ser da tua escolha também, um ponto cantado. O ponto cantado é a nossa reza, a nossa oração. Não sei se é a mesma visão que tu tem, mas é a nossa reza, a nossa maneira de trazer a nossa oração, né? E de contar uma história, né? E de trazer uma energia ali, falando de uma falange, de uma linha. Então, ele tem fundamentação. Então, para as pessoas leigas, muitas vezes não interpretar que é só cantar da boca para fora. Não. Ele existe, é um mantra, como Exatamente. tu comentaste. É a contação também de uma história, né? E existem pontos que muitos chamam pontos de raiz e outros pontos que hoje tem pontos novos, muito bonitos, na verdade, né? Hoje na atualidade. Pessoas criam, né? Os de raiz geralmente foram criados pelas próprias entidades, pelos próprios caboclos. Né? Legal. Então, Vanessa, te agradeço também, né? Mas antes mesmo, eu gostaria de nós encerrar, que tu tocasse aí um ponto da tua escolha. Então, vou puxar então um ponto para Iemanjá. A minha iaia, ela vem pelo mar. A minha iaia vem das ondas do mar. A minha iaia vem das ondas do mar. A minha iaia vem das ondas do mar. Vestida de azul e branco, cheia de conto e colar. Espero e eu sei que ela vem. A minha iaia vem das ondas do mar. Oi, ela vem pelo mar. Oi, vem das ondas do mar. Oi, ela vem pelo mar. Oi, vem das ondas do mar. Vou puxar mais um. Vamos puxar para algum num toque mais rápido que a gente costuma chamar de jeje. Tá? Legal. Eu tenho 7 espadas pra me defender. Eu tenho Ogum em minha companhia. Eu tenho 7 espadas pra me defender. Eu tenho Ogum em minha companhia. Se Ogum é meu pai, Pai Ogum é meu guia. Mas Ogum vai baixar. Venha com Deus e a Virgem Maria. Mais um aí, então, Mais um pra gente encerrar, então vamos encerrar com o nosso hino, né? E
encerramos com a Curimba, mas já te agradecendo, Vanessa, por essa aula que tu deu aqui de Curimba pra gente. E com certeza para próximas outras vezes que a gente puder também estar junto aí, para falar um pouco mais ainda sobre a Curimba, e não só sobre a Curimba. Aí a gente pode adentrar também a falar o ritual de Umbanda, né? Com certeza. Em si. Te agradeço. Eu agradeço o espaço e sempre que possível pode contar comigo, com certeza. Axé, vamos lá. Refletiu a luz divina com todo o seu esplendor. É no reino de Oxalá aonde há paz e amor. Luz que refletiu na terra, luz que refletiu no mar, luz que veio de Aruanda para também iluminar. A Umbanda é paz e amor, é um mundo cheio de luz, é a força que nos dá vida e a grandeza nos conduz. Avante, filhos de fé, com a nossa lei não há. Levamos ao mundo inteiro a bandeira de Oxalá. Levamos ao mundo inteiro a bandeira de Oxalá. Salve, Umbanda. Saravá. Saravá. Então, Vanessa, de novo, agradecendo. O pessoal também que quiser deixar algum comentário, uma pergunta também ali, pode deixar essa pergunta. Acredito que se a Vanessa também puder responder, ela vai estar respondendo também nessa parte da Curimba. E a gente vai estar aqui também aberto a responder a todas as perguntas relacionadas à Umbanda. Então, só tenho a agradecer de novo, né, mais uma vez pela tua presença. E se quiser falar algumas últimas palavras aí. Obrigada e desejar um bom axé a todos, né? Um ano que seja de muita saúde para todos nós, né? Que esses mantras, que esses axés, que esses cânticos possam entrar na casa de todos que estão assistindo esse vídeo. E que só desejo um grande axé, um grande abraço a toda a minha família religiosa também. E mais uma vez, obrigada. Eu que agradeço. Saravá a todos. Saravá a todos. Refletiu a luz divina em todo o seu esplendor.